Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem. Qual é a sua porção? Onde é que está a sua satisfação? O que faz você de fato sentir confiança, entender que a sua vida tem valido a pena, aquilo que te faz de fato descansar nas horas difíceis, nas horas boas? O que é a sua porção? Em que você descansa? Em quem ou o que está a sua confiança? Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Cairó. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu estava aqui lendo e cheguei ao texto de Lamentações, capítulo 3. O verso 24 diz: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aqui está a satisfação daquele em que não ele mesmo diz, mas a sua própria alma, ou seja, o seu espírito, a sua alma é que diz: a minha satisfação está no Senhor. E já que a minha porção é o Senhor, a minha satisfação está no Senhor, é o Senhor que me completa, é o Senhor que é o significado de toda a minha vida, é o Senhor que é o suprir de todas as minhas necessidades. Se é o Senhor, de fato eu esperarei nele. No Senhor eu vou descansar, no Senhor eu posso confiar. Esse, de fato, é o posicionamento daqueles que creem em Deus, daqueles que amam a verdade da palavra do Senhor e na palavra, na promessa de Deus, descansam. E você, descansa nas promessas de Deus? Mas nós devemos tomar cuidado porque no Novo Testamento nós encontramos o exemplo de alguém citado por Jesus que não descansava a sua alma ou não considerava que a sua porção era o Senhor, a sua porção era os bens materiais, ou seja, o que a completava, o que a trazia segurança de fato, eram os seus bens materiais, era uma segurança terrena, era uma segurança com olhares de esperança somente para esta terra e não com olhares no trono de Deus, na esperança de vida eterna proposta pelo Senhor na sua palavra. Eu estou falando do rico tolo, a parábola que o Senhor Jesus Cristo conta em Lucas capítulo 12, e eu quero ler a partir do verso 16, que diz: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Qual lado da história você escolhe? Você prefere aqui o relato de Lucas 12 ou você prefere o que é dito em Lamentações capítulo 3, verso 24? Você prefere dizer que a sua porção é o Senhor ou a sua porção são as riquezas terrenas? Claro que nós, enquanto cristãos, servos de Deus, nós vamos dizer que a nossa porção é o Senhor. Que em nome de Jesus, de fato, nós possamos não só dizer isso, mas de fato viver isso, descansar no Senhor. De fato, não só dizer que o Senhor é a nossa porção, mas de fato descansar o nosso coração em Deus, crendo, vivendo de tal forma que confirme que o Senhor é a nossa porção. E interessante que isso implica em muito como nós vivemos a nossa vida, a forma com que nós levamos a nossa vida aqui nessa terra. Porque se nós dizemos que o Senhor é a nossa porção, tão logo tudo aquilo que é a vontade de Deus estará em primazia na nossa vida. Portanto, nós devemos, como servos de Deus, pessoas que têm o Senhor como a sua porção, viver uma vida de oração, ter uma vida devocional, ter uma vida de oração, ter uma vida de dedicação ao serviço de Deus. E como anda a sua vida nessas áreas? O que tem ocupado mais tempo na sua vida? Você tem dedicado mais tempo à sua segurança terrena ou você tem procurado buscar tesouros no céu? Você tem procurado separar tesouros no céu? O tesouro que a traça nem a ferrugem corrói. Onde está o seu tesouro? Onde você está construindo? Você tem orado?
Você tem investido tempo com o Senhor em oração? Você tem buscado se derramar diante de Deus em oração? Você tem passado tempos com o Senhor no secreto, conversando com o Senhor, buscando orientação de Deus em oração? Você tem buscado resposta de Deus na sua palavra? Quanto tempo você tem passado examinando as Escrituras, amando de fato, se deleitando na palavra de Deus? Quanto tempo você tem buscado examinar as Sagradas Escrituras para que você não seja enganado pelos espíritos desses últimos dias, que são os falsos profetas? O quanto de tempo você tem investido? Mas o quanto também de tempo pessoal você tem doado ao outro? O quanto do seu tempo você tem dedicado a ouvir o outro? Querido irmão, querida irmã, quando nós dizemos que o Senhor é a nossa porção, implica muitas e muitas coisas, muito além do que só falar. Porque quando dizemos que o Senhor é a nossa porção, nós estamos dizendo que o Senhor tem a primazia na nossa vida, que nós confiamos nele, porque nós podemos fazer a tua vontade e fazendo a tua vontade, no mais ele nos acrescentará. Como você tem vivido a sua vida? Em nome de Jesus, você possa viver a vida de fato, e não só de palavras, dizendo que o Senhor de fato é a sua porção. E de fato, confie, descanse no Senhor. Viva esse dia celebrando ao Senhor, descansando no Senhor, vivendo o Senhor como de fato a sua porção. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos encoraje a viver uma vida de fato para o louvor do teu nome, que nós possamos descansar na presença de Deus, porque de fato Ele é a nossa porção. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Pai, nós lemos e repetimos essas palavras aqui de Lamentações, capítulo 3, verso 24. O Senhor é a nossa porção e em Ti nós descansamos, Senhor Deus. Em Ti nós nos deleitamos. Portanto, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida, o cuidado do Senhor dispensado sobre cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, não tem deixado faltar o alimento, o Senhor tem cuidado de nós no nosso trabalho, o Senhor nos tem livrado dos males dessa vida, das dificuldades dessa vida, o Senhor tem nos preservado, Senhor Deus. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado a superar as lutas, as dificuldades, as perseguições, as afrontas, Senhor. Obrigado. Mas, Deus, nós entendemos que muitas vezes também nós somos tentados a falhar contra o Senhor. Muitas vezes nós somos levados a fazer de tal modo que a nossa vida não comunique que o Senhor é de fato a nossa porção, porque muitas vezes nós tentamos agir segundo o nosso modo. Muitas vezes nós queremos agir, Senhor, segundo o nosso próprio interesse. Muitas vezes queremos buscar as nossas próprias vontades, Senhor Deus. Portanto, o meu pedido aqui nesta oração é: quebrante o nosso coração todos os dias, Pai. Quebrante o nosso coração nesta manhã, Deus, a fim de que a tua soberania, a tua vontade seja a primazia da nossa vida. Ao nós acordarmos, a primeira coisa que nós vamos querer dizer, Deus, todos os dias é: Senhor, cumpra o teu querer, cumpra a tua vontade sobre as nossas vidas. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida neste dia? Portanto, Pai, nos direcione nesse sentido, de tal forma que a nossa vida, de fato, seja por completo para o louvor do teu nome, para o louvor da tua glória. Nos ensina, Deus, a orar mais, nos ensina, Deus, a ter mais sede da tua palavra, desenvolve mais em nosso coração e mente a sede, Deus, pelo pão do céu, pela palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, acende a chama da gratidão e da cooperação no nosso coração também, Senhor Deus, a fim de que nós possamos colaborar com os nossos irmãos e irmãs em necessidade, tanto de atenção, quanto necessidade emocional, quanto necessidade física, material também, que nós possamos colaborar com eles de acordo com aquilo que nós possamos contribuir, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa fé não seja uma fé somente de falar, mas seja também uma fé prática, Senhor. Nos ajude, portanto, nesse sentido, ser conosco nesse dia, nos abençoe, nos livre, Deus, do mal, cuide de nós, nos ajude a viver de tal forma que o teu nome seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Assim eu oro, peço a ti perdão dos nossos pecados, e te louvo mais uma vez e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, porque de fato o Senhor é a nossa porção. Se o Senhor é a nossa porção, não há o que temer. Vamos em frente.